Teleaula Natal. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Anne Saraiva e este é meu sinal em Libras. Sou professora de artes da Rede Municipal de Natal. Eu sou parda, tenho 1,61 m de altura, cabelos castanhos com mechas loiras, olhos castanhos escuros. Estou vestida com calça jeans azul e camiseta rosa com figura feminina no centro que representa artes visuais, dança, música e teatro. Estou de pé, em frente à direita na tela da TV. Por trás de mim, cenário virtual na cor azul oscuro. À margem superior e esquerda do cenário, uma moldura retangular na mesma cor. Na moldura, exibidos slides da aula de hoje. Abaixo, na moldura, em toda a extensão inferior no cenário virtual, pastilhas na cor branca e vários tons de azul. Fim da descrição. A partir de agora, iniciamos a 11ª aula do ensino de artes para as turmas do 9º ano. Para dialogar com você, nessa aula apresentarei 12 slides em PowerPoint. O primeiro slide tem plano de fundo branco, à esquerda na parte inferior e à direita dos slides, 3 linhas retas paralelas na cor azul camaleão. Na parte central superior do slide está escrito Secretaria Municipal de Educação Natal. No centro do slide, a palavra Artes em letras pretas. Abaixo, lê-se Aula 11, Elementos do Teatro, Palco e Plateia, e professora Anne Saraiva. Com exceção desse primeiro slide já descrito, os demais 11 slides seguem o mesmo padrão. Slides com planos de fundo branco, com textos escritos e imagens diferentes. À esquerda, 3 linhas retas verticais paralelas na cor azul camaleão. Fim da descrição. Nas aulas anteriores, refletimos a respeito do que é arte e como estamos rodeados de arte no nosso dia a dia. Desde sons e músicas nos fones de ouvido e nas caixinhas de som, como cores e formas das mais diversas maneiras apresentadas nas manifestações artísticas. Compreendemos também as possibilidades da arte por meio das suas linguagens artísticas: teatro, música, artes visuais e dança. E cada uma possui características específicas e todas são consideradas áreas de conhecimento que constituem o ensino de artes. Foi visto também um breve panorama a respeito de conceitos, origens e história do teatro e a sua relação com o cotidiano, ampliando e aproximando a arte do teatro à vida da população em geral. E aí, lembraram das aulas anteriores? Acredito que sim. Então, vamos seguir. Para contar uma história, podemos utilizar um livro, um texto escrito ou imagético. Assim também acontece com o trabalho do ator e da atriz em cena. Para isso, podemos empregar e integrar diferentes linguagens e elementos. Na linguagem teatral também é assim. Diferentes elementos estéticos e artísticos combinados e estruturados compõem um momento especial para contar uma situação dramática. A partir disso, percebemos a importância em conhecer mais sobre as artes cênicas, a arte da cena. Ou seja, a cena consiste no artista estar presente ao vivo para o público, desenvolvendo uma ação a qual tem a expressividade de uma situação imaginária, poética, histórica, social e ou política. As artes cênicas têm como objeto de estudo a cena, que pode ser mediada por meio das seguintes linguagens: a dança, a ópera, o circo, a mímica e o teatro. O teatro, além de ser uma área de conhecimento, é uma linguagem artística em que o ator, a atriz ou grupo de atores e de atrizes apresentam uma situação dramática, um conflito vivido em cena, da história dramatúrgica e texto do cotidiano. O termo teatro apresenta diferentes sentidos. Um de seus sentidos refere-se ao entendimento do teatro como a história propriamente encenada. E o outro sentido reporta-se à estrutura física,
quando nos referimos ao prédio criado para a realização das apresentações de dança, música, circo, teatro, mímica e outros eventos culturais e não culturais da cidade. Passeando por nossa cidade natal, encontramos um local construído exatamente para as apresentações de artes cênicas. Vamos ver no próximo slide. Na tela da TV, fotografia colorida horizontal. Nesta imagem, encontra-se a fachada do Teatro Alberto Maranhão, com 2 andares, paredes longas em tom pastel e detalhes na cor branca, com 5 grandes portões de ferro no andar inferior e no primeiro andar com varandas e mais 5 portões. Fim da descrição. Lembra que na Trilha Virtual 2, a estética da fachada do Teatro Alberto Maranhão foi descrita com mais detalhes? Não lembra? Então vale a pena ver de novo a aula 3 para revisar e fixar mais o aprendizado. No slide, percebemos a exuberância arquitetônica e um importante marco na história potiguar, o prédio do Teatro Alberto Maranhão, cenário onde a arte e a cultura se encontram. É centenário e o mais antigo teatro da cidade, localizado no bairro da Ribeira, na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Sua estrutura interna inclui áreas comuns para o público como salão nobre, jardins e espaços para os artistas. Ele é um monumento tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Rio Grande do Norte e foi inaugurado em 1904. Atualmente passa por uma reforma para preservação do espaço, recebendo reparos na sua estrutura. Para a atriz potiguar Titina Medeiros, reconhecida nacionalmente, o teatro é uma arte efêmera. Então, se a gente não guarda as nossas memórias, se esvai no tempo. Os prédios são importantes porque guardam as nossas memórias. Partindo do Teatro Alberto Maranhão, é importante ampliar o conhecimento desse ambiente para a realização de um espetáculo teatral, compreendendo mais a respeito da sua estrutura física e de sua composição no contexto teatral. Muitas pessoas pensam que a arte só pode ser vista e apreciada em museus, galerias ou exposições. Mas já percebemos que não é sempre assim, não é mesmo? A arte vem ocupando cada vez mais espaços nas ruas, nas praças e áreas urbanas. No teatro, encontramos diversos elementos estéticos e artísticos para a construção de um personagem e criação de espetáculos, incluindo os elementos referentes à estrutura física, onde são realizadas as apresentações artísticas. Um espetáculo teatral é composto de elementos físicos e não físicos. Hoje, veremos 2 elementos físicos constitutivos do teatro, bem conhecidos por sua presença em alguns ambientes para eventos, o palco e a plateia. Algumas escolas possuem auditório ou pátio, onde podem ser realizadas as apresentações também. Na sua escola, tem algo assim? Contudo, antes vamos conhecer alguns espaços cênicos que na história do teatro, desde as suas origens, influenciaram e influenciam até hoje a arquitetura dos palcos teatrais. Você sabia que o espaço cênico é a área ocupada pelos atores e pelas atrizes para desenvolver uma cena diante do público? Pois é. E ao longo do tempo, a estética arquitetônica desse espaço foi se transformando. Entretanto, seu aspecto primevo de estrutura com base circular, semicircular e retangular permanece ainda hoje. Na Grécia, surgiram os primeiros prédios teatrais do Ocidente, com estrutura aberta. Eram construídos em encostas para facilitar a visão e a acústica da cena e abrigavam milhares de pessoas. Nesse espaço, aconteciam festivais que duravam de 5 a 6 dias. No próximo slide, veremos o Teatro Acrópole Grega, em Atenas, um exemplo da estética arquitetônica do teatro grego com relação à estrutura circular. Na exibição da tela,
Fotografia colorida horizontal mostra Teatro de Herodion no ano de 161 d.C., visto de cima. Arquibancada em formato de meia-lua, encrustadas à encosta do terreno, tocam a parte inferior e as laterais esquerda e direita da fotografia. No centro da arquibancada, espaço semicircular plano. No final, paredes gigantescas com janelas e portas em arcos plenos, vazados e cheios. Fim da descrição. Aqui em Natal, também existem locais com a estrutura semicircular, como é o caso do anfiteatro do campus universitário da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que lembra a estética arquitetônica do Teatro de Herodion, na Grécia. No anfiteatro da UFRN ocorrem muitos eventos culturais, como a Paixão de Cristo, o Aleluia, e as pesquisas também, como a Cientec. No próximo slide, podemos ver a influência da estética arquitetônica do teatro grego no anfiteatro do campus central da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Na tela da TV, slide com duas imagens retangulares. A primeira, lateral esquerda do slide, mostra desenho de semicírculo no centro com linhas semicirculares paralelas que lembram assentos de arquibancadas em formato de meia-lua. Na segunda imagem, no canto superior, à direita do slide, é uma fotografia colorida retangular. Ela mostra uma estrutura toda em concreto em formato de meia-lua. A arquibancada e os bancos são de concreto. Fim da descrição. Enquanto na cultura grega o espaço cênico era grande acontecimento ao ar livre por meio dos seus teatros de arena, os romanos, apesar de serem influenciados pelo teatro grego, foram reestruturando a estética da arquitetura desse espaço cênico, introduzindo a cobertura na estrutura do prédio teatral, fechando-o. Os primeiros teatros cobertos surgiram na Itália, com a estrutura mais aproximada com a maioria dos modelos que nós encontramos hoje. Esse tipo de espaço cênico ficou conhecido como palco à italiana, possibilitando o uso de maquinário para efeitos especiais durante as apresentações. No início do século XX, surgiram novas configurações de teatro, permitindo ainda mais a interação do público. Atualmente, muitos dos teatros possuem a estrutura física baseada no modelo chamado a italiana. O próprio Teatro Alberto Maranhão dispõe desse modelo. Já que sabemos a respeito da origem arquitetônica do teatro e do seu espaço cênico na cultura ocidental, vamos agora conversar a respeito de dois elementos básicos da estrutura física do teatro, baseados no modelo à italiana: o palco e a plateia. Vem comigo nessa! Ser ou não ser? Eis a questão. Esta é uma famosa frase dita pelo personagem Hamlet durante o monólogo da primeira cena do terceiro ato da peça de William Shakespeare. Pergunto a vocês, em que lugar de atuação o personagem Hamlet recitou esse texto? Se você pensou palco, está correto. Quando nos referimos à área de atuação, podemos compreender que palco é o local onde o ator trabalha, espaço visual para o público ou área de atuação. Quando relacionado à estrutura física, é compreendido como espaço onde acontece uma cena. É importante lembrar que uma cena pode acontecer tanto no interior do teatro como em praças e vias públicas, que também são consideradas áreas de atuação. Até mesmo um caixote e um círculo de giz desenhado no chão pode ser considerados palcos. Se trouxermos esses conceitos e aplicarmos na escola, será que podemos imaginar o espaço teatral do professor como sendo a sala de aula? E o espaço cênico ou palco, então, poderia ser o local próximo ao quadro, onde é possível apresentar os conteúdos e explicar, escrever os textos, desenhar imagens, por exemplo? Conseguiram imaginar? Vou apresentar agora, nos próximos slides, algumas imagens de diferentes palcos para que possamos compreender mais. Certo? Vamos olhar atentamente para as imagens da estrutura do palco à italiana e do palco do Alberto Maranhão em Natal.
Na tela da TV, slide com duas imagens. A primeira imagem à esquerda, no canto inferior do slide, mostra desenho de audiência e palco à italiana visto de cima. Na parte superior da imagem, o palco na cor bege, pequenos retângulos amarelos separados em 3 colunas de frente para o palco, é a audiência. No canto superior à direita do slide, uma fotografia colorida horizontal mostra o palco do Teatro Alberto Maranhão. Em toda a frente do palco, cortinas de veludo na cor vermelho escuro com detalhes em dourados estão fechadas. À frente do palco, na parte inferior da fotografia, cadeiras de madeiras enfileiradas, acima da cortina, refletores pendurados no teto, direcionando ao palco. Fim da descrição. No próximo slide, veremos a imagem do palco nas instalações da Casa da Ribeira. Espaço cênico com dimensões menores, contudo, sua estrutura possibilita a realização de espetáculos teatrais que engrandecem a produção artística da arte potiguar. Na imagem exibida na tela da TV, fotografia horizontal colorida. No centro da fotografia, palco com cortinas fechadas na cor amarela, iluminado por refletores presos no teto. Em frente ao palco, na parte inferior da fotografia, cadeiras acolchoadas na cor vermelho. E às margens esquerdas e direita da fotografia, paredes de tijolos aparentes. Fim da descrição. No slide a seguir, uma última imagem referente ao espaço de atuação do ator e da atriz. Em exibição na TV, a imagem representa 4 atores realizando uma apresentação na praça ao ar livre, sendo 2 atrizes e 2 atores. Eles estão sobre um baú antigo de madeira com tecido colorido saindo pelo encontro entre a tampa e o corpo do baú. À esquerda dos atores, um cabide com roupas penduradas e um espelho grande com moldura de madeira. Fim da descrição. Seja no teatro de arena, no palco à italiana ou numa apresentação em praça pública, o palco ou área de atuação é um lugar para ver e de encontro, que seja em ambientes fechados ou abertos. Agora uma pergunta. Se imaginarmos a sala de aula como teatro, o local do professor como um palco, onde ficaria você? Se você pensou plateia, também acertou. Essa analogia, você estudante, seria o público, e o público fica na plateia. Esse é outro elemento físico do teatro, a plateia, lugar em que as pessoas assistem às apresentações. Frequentemente, são organizadas com cadeiras ou bancos em filas, com distâncias adequadas que possibilitem a visão e compreensão dos sons do que estão sendo apresentados, dispostos frontalmente ao palco, lembrando o modelo à italiana. Essa organização de cadeiras e bancos vai depender do modelo da estrutura do teatro, que podem ser cadeiras dobráveis ou não, bancos, arquibancadas, entre outras possibilidades. Você já foi ao teatro e ao cinema? Pois é, para aqueles que ainda não conhecem a parte interior do teatro, podemos comparar também com o cinema, que possui uma estrutura bastante similar ao modelo à italiana quando relacionamos o palco e a plateia. A grande tela como o palco e as poltronas como a plateia e o público sentado aguardando para assistir à apresentação. Agora vamos ver 2 imagens no slide para entender melhor a configuração da plateia. Agora vamos ver 2 slides para compreendermos mais a configuração da plateia. Na imagem, cadeiras dobráveis acolchoadas na cor vermelha em 2 colunas à esquerda e à direita, com um corredor no centro. Cada sequência com 5 cadeiras organizadas lado a lado e com fileiras em seguida nesta mesma configuração. E na lateral, paredes de tijolos aparentes. Fim da descrição.
Toda apresentação teatral é construída entre o trabalho do ator e da atriz e a imaginação do espectador. Essa relação permite a aproximação do público com as ações que estão sendo desenvolvidas pelo elenco. Quem assiste às apresentações do teatro é chamado de espectador e na TV são chamados de telespectadores, por se referir à tela em que é transmitidas as novelas, os filmes e os programas de televisão, entre outros. E agora vamos revisar o que conhecemos hoje. Estudamos conhecimentos relevantes a respeito dos elementos físicos da estrutura do teatro, o palco e a plateia. E agora, uma mensagem para você, estudante. O artista provoca uma coisa na sociedade muito maluca. Não é porque a gente quer, mas é da nossa natureza. Estamos no lugar do mistério. Nós não somos melhores do que ninguém, mas somos necessários na sociedade. A gente dá cor, faz a cultura, dá música a nós mesmos. Quando estamos contando a história do teatro, estamos contando a história de todos nós. Titina Medeiros, atriz potiguar. Fiquem ligados nos próximos temas. Espero você nas próximas aulas. Tchau!